falar novamente com o Vincenzo Dalicani para trazer as palavras do técnico Wesley Carvalho, que falou justamente dessa postura do Atlético ontem no Clássico Atletiba. Vincenzo. É isso, TT. Muito do que vai ser questionado aí desse time do Furacão na partida de ontem contra o Coritiba vai ser essa postura, esse jeito de entender o Atletiba ou não. E desde o final da partida contra o Internacional na semana passada, o Wesley Carvalho vinha falando, a tabela não entra em campo, os momentos dos times são diferentes, mas isso não entra em campo quando se fala de um clássico. As coisas se igualam muito e se igualaram realmente na partida de ontem. O Atlético entrou numa rotação abaixo em relação à rotação do Coritiba dentro de campo. Quando o Wesley Carvalho foi perguntado se os jogadores chegaram a entender a mentalidade, a diferença de jogar um Atletiba, ele falou que talvez não. Vamos ouvir aí o Wesley Carvalho. Talvez não. Em alguns momentos do jogo sim, em outros não. Nós comentamos justamente sobre isso no vestiário após o jogo e eles também reconheceram isso. Não foi justamente como eu gostaria que fosse. Nós deveríamos ser um pouco mais agressivos, um pouco mais competentes, talvez nas nossas finalizações, nas chances que nós criamos. O adversário foi feliz no momento, nas chances que foram criadas e saíram vencedores. E a dinâmica foi vista desde o início da partida, né? O Atlético já nos primeiros 15 minutos sofreu muito com a pressão do Coritiba, muito empurrado pela sua torcida presente no estádio também, e acaba tomando o primeiro gol do Vitor Luiz cedo no jogo, o que acaba também condicionando toda a partida, né? Então o Wesley Carvalho fala exatamente isso, faltou agressividade, faltou competitividade pro Atlético, e o Atlético que pouco criou também, né? Tem muito poucas chances criadas, a mais perigosa, a bicicleta que o Rômulo tenta numa bola sobrada, que também não foi um lance criado, um lance imaginado pelo Atlético, foi mais uma diferença aí na ocasional ali no jogo. Então o Furacão não conseguiu criar, não conseguiu ser competitivo contra um Coritiba que entrou sim com uma rotação a mais na partida. O Wesley Carvalho disse que essa falta de brio, essa falta de entender como foi o jogo, como seria o jogo do Clássico Atletiba, foi uma tônica aí durante toda a semana de preparação. Eu acho que isso foi uma tônica do dia a dia nosso desde quando nós nos representamos para se preparar para o Clássico. E inclusive na palestra hoje nós falamos isso, que estatística não entra no jogo em Clássico. O que vai definir o Clássico é a pé na bola, é a agressividade, é competir, é estar atento, é não ficar momento nenhum off, é acelerar a bola, é ganhar a segunda, ganhar a primeira bola, ganhar duelos, e talvez isso hoje nos faltou um pouco e nós pagamos esse preço. Aí o Wesley Carvalho, então, o Atlético não deveria ter ficado em nenhum momento off, como ele diz, né? Não deveria ter se desligado da partida em nenhum momento. Diz que nos 2 gols tomados isso acabou acontecendo e por isso o Atlético amargou esse resultado ruim lá no Couto Pereira. E o que ele falou no pós-jogo para o time, né? Essa também foi um questionamento que apareceu durante a entrevista coletiva. Ele disse que não falou muito, quem falou foi o Fernandinho. Ele fala que foi um dos capitães, a gente tem a informação que foi o Fernandinho que deu essa palestra pós-jogo, e o Fernandinho falou, o Wesley Carvalho expôs aí na coletiva sobre o que foi comentado aí depois da partida com o elenco do Furacão. Já no vestiário, não foi nem necessário que eu puxasse a orelha deles. Um dos capitães já pediu a palavra e já falou realmente o que eles deveriam escutar. Quando eu falei assim, eu não costumo falar depois de jogo com cabeça quente, mesmo porque quando você está com cabeça quente em vestiário, você pode falar muitas coisas que não se deve falar por estar com cabeça quente. Eu prefiro primeiro respirar, passar, vir para a apresentação, e no dia da apresentação você pausar e pautar e colocar os nossos pontos positivos ou negativos dentro do jogo, do Clássico, para que sirva de exemplo, para que não venha acontecer mais, já que nós pensamos em estar ali na parte de cima da tabela. Mas vai servir de muito exemplo para muitas outras situações, como já foi dito no vestiário agora, e que nós aprendamos, né, com o jogo de hoje, que isso não... Esperamos que esse resultado de hoje não nos possa custar muito caro lá no final. Aí o Wesley Carvalho, então, ele comenta que o jogo pode servir para o Atlético aprender com o resultado, com a atuação, e isso me lembra uma fala do Thiago Nunes, numa entrevista recente, disse que a eliminação, o
para o Boca Juniors na Libertadores de 2019, serviu muito para o Atlético aprender a jogar esses jogos de mata-mata e chegar ali contra o Internacional depois na final da Copa do Brasil e ser campeão da Copa do Brasil. Então o Thiago Nunes dá esse exemplo e o Wesley Carvalho também fala, o Atlético pode utilizar esse jogo para aprender com os erros, para aprender com o que fez errado. Queria saber de vocês aí da bancada e do ouvinte que nos acompanha, que está acompanhando pelo YouTube, também pelo chat, o que o Atlético pode tirar de bom, que não são muitas coisas, né? Mas o que o Atlético pode tirar de ruim também nessa partida contra o Coritiba no Couto Pereira, 2-0 no Clássico Atlético. E aí, galera? Eu acho que foi mais a questão da postura, né, do Atlético. Parece que tava jogando sem tanta vontade, assim, né? Parecia, né, que tava encarando em alguns momentos ali como um amistoso, como um jogo que não fosse refletir tanto nas pretensões do clube. Mas a disputa por essa vaga na Libertadores, ela é algo que significa demais pro clube. Então, acaba, de certa forma, não só por ser um clássico, mas principalmente pelo Atlético ter caído ali na classificação 2 posições, ok, tá um pontinho do G6, mas mesmo assim, você desperdiçar pontos dessa forma, pode sim, como o Wesley falou, refletir lá no final, né? Porque a disputa ela é extremamente acirrada por essa vaga na Libertadores, que seria um desastre, né? O Atlético não conseguir essa classificação, tendo só a Série A para se concentrar. Eu acho que o time todo estava muito abaixo, assim, teve a entrada do Rômulo, que, claro, fez a diferença ali, conseguiu uma finalização mais qualificada, né? Poderia ter sido, né, o gol do Atlético, mas de forma geral o time, apesar de ter finalizado bastante, não foi assim algo... Faltou aquele brilho que se espera, né? Principalmente em jogos assim, que não é um jogo de mata-mata, mas é um jogo que tem uma pimentinha, tem um tempero diferente. Então, claro que o torcedor esperava ver um Atlético mais aguerrido em campo, um Atlético mais brigador, mais competitivo, né? E certamente no vestiário, quando teve a conversa pós-jogo aí, foi exatamente esse o ponto que os jogadores devem ter refletido muito sobre, né? Porque eu acho que se o Atlético tivesse, claro, um pouco mais organizado, né? Claro que teve o mérito do Thiago, que conseguiu anular ali, né, a estratégia do Atlético, mas eu acho que principalmente essa questão de lutar, né, pela bola o tempo inteiro e ter um pouco mais de capacidade de criação de jogadas, o Atlético teria sido um pouco mais efetivo. Eu acho que o Atlético ele foi neutralizado em vários pontos e ele não conseguiu criar alternativas diferentes para que o jogo virasse um pouco a seu favor, né? A entrada do Rômulo evoluiu, o Atlético melhorou, o Atlético, isso foi natural, só que já tava 2-0 no placar, né? Tanto que as finalizações, né? Se você for pegar aqui, eu até tinha anotado, todas as finalizações que eu anotei, tirando a última do segundo tempo, foi do Atlético. Então, em números absolutos, o Atlético não foi mal no jogo, só que ele foi engolido. E aí tá o grande Foram finalizações fracas, né? Tirando ali tirando 2, 3 chances do Rômulo, que foi a grande oportunidade. O Coritiba ganhou na eficiência, né? Eficiência, total. Teve chances e aproveitou. A única coisa que eu anotei no segundo tempo do Coxa foi um gol anulado, que foi o gol do Fran Sérgio, né? Que ele tava bem impedido, inclusive. Tava impedido. Um cruzamento do Moreno, se eu não me engano. Não sei se foi do Moreno, foi do Rainer. Foi no Rainer, né? Acho que foi o Rainer. E o gol do Fran Sérgio que foi anulado, e isso foi 45, 46 do segundo tempo já. O resto, o segundo tempo inteiro, foi o Atlético, mas sem tanta eficiência. Sem tanta intensidade para buscar alternativas. Exato. O primeiro tempo, o Atlético não deu um chute no gol, que eu me lembre, né? O primeiro tempo teve um cabeceio do Eric. Isso. Que ainda desviou num jogador do Coritiba e o Gabriel fez uma defesa tranquila. Mas foi um escanteio bem batido pelo Zapelli. E o Eric subiu muito bem. Ele ganha sozinho, ele praticamente cabeceia limpo ali. Foi no meio do gol a cabeçada e o Gabriel encaixou. O Gabriel encaixa, exatamente. Foi a única finalização que o Atlético teve de fato na primeira etapa, né? Que criou um certo perigo, entre aspas ainda. Tinha uma jogada do Canóbio contra o Natanael também, que a bola até caiu lá no Vincenzo ali atrás do gol, né? Sim. Foi um lance mais perigoso, assim, mas foi pra escanteio. O Natanael tira, né? Ele consegue tirar, não tem mas foi muito poucas chances, foram muito poucas chances criadas pelo Atlético no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, porque com o William, o Atlético não tinha um cara dentro da área, né?
E o Rômulo deu uma referência melhor ali com a entrada dele. Acho que o Arriagada entrou bem no jogo também, criou uma boa chance lá num vacilo do Jamerson, jogou pela beirada. O Coelho, eu não entendi direito qual foi a ideia do Coelho no jogo, porque o Coelho foi um cara que joga bem pelo lado esquerdo, ele ficou pelo lado direito e criou praticamente nada, né? É porque o Canóbio, ele tem jogado muito melhor pelo lado esquerdo, né? Então, e o Coelho, ele não vive um bom momento. Querendo ou não, ele não vive um bom momento a temporada inteira. Então, você tirar o seu principal jogador do lado esquerdo pra colocar na direita, que ele não tava rendendo tanto, e colocar um jogador que tá instável na temporada pelo lado esquerdo, né? Então, você talvez... Mas foi uma peça nula o Coelho. Foi uma peça nula, foi uma peça nula, exatamente. O Atlético desperdiçou ali nas não, eu concordo mexidas 100% do Wesley, com né? você. Mas aí, eu tentando pensar pela cabeça do Wesley, é ruim também você tirar o Canóbio de onde está rendendo de fato, pra colocar um jogador que é instável. E o Atlético, eu falo isso o ano inteiro, desde a saída do Vitinho, o maior problema do Atlético é ponta. O Atlético não tem um ponta confiável tirando o Canóbio. Eu acho que o Wesley podia ter pensado em apenas uma mudança no intervalo, que era pura e simplesmente tirar o Bruno Pérez, botar o Rômulo, deslocar o Eric pra lateral direita, meter o Rômulo lá na referência e deslocar o Bigode pra beirada, no lugar de colocar o Coelho, né? O problema é que tentar um pouco mais, porque eu acho que o Bigode se adapta melhor ali no lado, jogar pelo lado, do que ele ficou uma alternativa. Acho que ele ficou muito perdido no primeiro tempo. Ele não sabia se ele era um cara de lado, se ele era um cara de referência, onde é que ele se posicionava. E ele ficou entre ali o William Farias, o Bianchi, ele ficou muito bem marcado, né? E foi um cara nulo também no primeiro tempo. Então, eu até falei a semana inteira que eu utilizaria o Bigode muito porque... pela estatura dele, por ser um jogador de uma maneira diferente, porque ele iria tirar a referência do zagueiro, só que muitas vezes não ficou pro zagueiro marcar ele, né? Muitas vezes quem marcava ele, quem tava dando o primeiro bote nele, era sempre o William. Ele ficou preso ali entre essas linhas dos volantes do Coritiba e os zagueiros ali. E o que o William ontem roubou de bola foi uma enormidade. William Farias, né? O William Farias. E daí o Bigode, ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu receber uma bola em condição de jogo de fato. E com o Bigode no primeiro tempo e o Coelho no segundo tempo, o Atlético praticamente jogou com um a menos, né? Sim. Então, aí facilitou a vida do Coritiba. Facilitou a vida do Coritiba. O Thiago Heleno mal também, né? É que daí, aí eu não vou nem elencar só o Thiago Heleno mal. Eu vou dizer que foi muita imposição do Slimani. Na minha opinião, foi isso. Porque o Thiago Heleno, ele não falhou. Só que toda a primeira bola era do Slimani. Todas. Ele ganhou todas as bolas. E no lance do gol, tem uma diferença de estatura, né? O Slimani tem 1,95 m, né? Impulsão e você tal. pega o movimento que o Slimani faz, né? Que é uma coisa também de tirar referência do zagueiro. Porque ele vai pra trás... e o Thiago Heleno vai pra frente. Então o Thiago Heleno não sabe onde ele tá. Tanto que ele dá o passo pra frente e pula nas costas do Thiago Heleno. O Thiago Heleno não faz nem ideia onde ele tá. Então ele tira a referência total e naturalmente que é difícil ali conseguir você se equilibrar com o corpo, ainda mais tendo um cara com uma estatura muito mais alta, com um cara bem firme, chegando e pulando atrás de você pra fazer o cabeceio, né? Então, o Thiago Heleno, ele desmonta no campo, né? Quando ele cai, né? O Rogério Coelho, atleticano, falando aqui, numa boa, falar em aprendizado, num jogo que existe há mais de 100 anos, é papo furado. Entrevista de nada com coisa nenhuma. Todos os jogos mais importantes que o Atlético perdeu em 2023. O Glad, atleticano, falando que o Atlético sempre perde os jogos mais bobos. Não é só em 2023, não, que isso sempre acontece. Eu acho que a grande lição que o Atlético pode tirar desse jogo aí é o seguinte: se jogar com essa vontade, esse futebolzinho aí que jogou ontem, não vai chegar na Libertadores. Se quer chegar na Libertadores, tem que jogar com muito mais vontade do que jogou ontem, né? Então, inclusive, eu recebi algumas mensagens aqui no direct, né, de torcedores do Atlético, até antes do jogo, palpitando aí que o Coritiba ia ganhar a partida. Justamente porque estavam pressentindo mais uma vez, porque já aconteceu isso algumas vezes, né? Do Atlético enfrentar o Coritiba numa situação pior e o Coritiba venceu os Atletibas, né? O Coritiba tem essa capacidade de conseguir se superar num jogo disputadíssimo, né? Justamente por conta dessa disposição a mais que o Coritiba carrega quando enfrenta o Atlético. Então, acho que sim, eu acho que
de certa forma, dá pra gente dizer que, não porque o Atlético não queria ganhar o jogo, né? Mas a vontade de talvez de você menosprezar um pouco o adversário que você tá encarando. Vincenzo Delicani, os jogadores, o que falaram sobre a derrota no Clássico ontem? Como é que eles já projetam a sequência do rubro-negro? Então, os jogadores do Atlético, TT, mostravam um clima muito triste ali na saída. Claro, depois de perder um clássico tão importante, num jogo que colocaria o Atlético na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, caso conseguisse uma vitória. Os jogadores estavam muito tristes, pareciam abatidos ali depois da partida. E o Eric falou com a imprensa, disse que faltou indignação pro Atlético no Clássico Atletiba. Eu acho que o principal aspecto hoje foi o que você citou, indignação, porque um clássico dessa magnitude, da importância que era pra gente, né? Eu acho que fatalmente estaríamos de G4 se vencêssemos a partida. E nosso time estava muito apático, né? A gente entrou muito desligado, apesar de que no começo ali, em alguns momentos, como você falou, a gente manteve a posse de bola, faltou concluir bem em gol ali, mas os gols que a gente tomou são gols que mostrou que a gente não estava totalmente concentrado na partida. Daí o Eric, então, gols que o Atlético não estava totalmente concentrado na partida, e ele comenta uma apatia do Furacão, como Wesley Carvalho também comentou, faltou entender como jogaria, como seria jogar o Clássico Atletiba nesse último domingo. O Canóbio também fala dessa apatia, disse que o Coritiba jogou como o Atlético não conseguiu, e falou um pouquinho mais sobre a partida, a derrota do Furacão por 2-0. Vamos ouvir o Canóbio. O clássico é um campeonato à parte, né? Sempre se fala, mas é assim. Não importa o resultado que eles tinham, que 8 derrotas consecutivas, a gente iba 10 partidas sem perder, mas é outro tipo de partida, né? Acho que eles jogaram de uma maneira que a gente não conseguiu jogar. Há que reconhecer, há que ser autocrítico com o rendimento nosso. E daqui para frente, correria o detalhe, correria o que a gente vem fazendo, que era muito bom, mas hoje não conseguimos plasmar a filosofia que a gente vinha tendo, né? Aí o canal, então, o Atlético não conseguiu mostrar a filosofia que vinha tendo, o Atlético não conseguiu mostrar a mesma postura que o Coritiba mostrou dentro do Couto Pereira, dentro do Clássico Atletiba. O Canóbio falou também sobre esse aprendizado com a derrota, comentou também sobre a palestra do Fernandinho pós-jogo e disse que o Atlético vai ter que sofrer agora com essa derrota, claro, para aprender e se preparar para jogar contra o Bragantino no próximo final de semana. Foram exatamente as palavras que falaram os capitanes. Há que sofrer a derrota esta do clássico, é uma lição para nós e para continuar trabalhando dia a dia com humildade. Acho que é uma palavra forte, mas é a palavra que tem que focar para poder continuar, e a emoção essa que a gente não conseguiu plasmar dentro do campo, que seja daqui para frente e poder melhorar e poder virar o resultado e ir em busca, como eu falei, do objetivo principal, que é deixar, eu sempre falo, deixar o Atlético o mais para cima possível e poder dar uma alegria aos torcedores. Daí o canal, então, comenta de humildade do elenco do Atlético. O Atlético precisaria entrar com mais humildade nas próximas partidas, aprender com esse resultado contra o Coritiba 2-0 contra, né, o Atlético, que poderia chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Por último, o Kaká parou para conversar exclusivamente com a gente, disse que dói jogar esse Clássico Atletiba, dói perder o Clássico Atletiba, e projetou aí a sequência do Furacão no resto do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, um jogo na casa do Coritiba, mas a derrota veio, a equipe agora tem que erguer a cabeça, seguir em frente, treinar forte. O nosso objetivo é classificar para a Libertadores ou então até sonhar em ser campeão. A gente vai somando nossos pontos, seguir em frente, o que passou e agora é focar no próximo jogo.
Saiu pra cá então, fala até sobre sonhar em ser campeão brasileiro nesta temporada, e vou até pegar um gancho no que o Linhares comentou agora há pouco. Jogando desse jeito, com essa comissão técnica, com esse elenco, o Atlético consegue uma vaga direta à Copa Libertadores, que é o objetivo desse campeonato brasileiro, ou vai ter que se contentar com a pré-Libertadores ou parar ali nas vagas para a Sul-Americana mesmo? O que vocês acham? O Atlético precisa ir pra Libertadores. Agora menos, E né? a gente tem falado isso, né, Uma 20 anos? ser campeão, Que dá ou não? aí sim seria um fracasso a temporada do Atlético, né? Ficar em oitavo ali seria uma tragédia gigantesca, cara, porque a gente não sabe quem é que vai conquistar vagas ainda mais, né? Porque dos times que estão à frente ali, tem Fluminense e Palmeiras com possibilidade de serem campeões brasileiros, né? Brasileiros, perdão, da Libertadores. Então, assim... Esses largaram o Brasileirão já, né? Não. Fim de semana aí. Aliás, os 4 times que estão na semifinal da Libertadores apanharam nesse final de semana, né? O Inter perdeu pro Atlético Mineiro. Em casa. Palmeiras perdeu para o Bragantino. O Fluminense perdeu pro Cuiabá. E o Boca perdeu pro River em La Bombonera, Bombonera, por 2-0, né? Assisti esse jogo. Então, assim, o Atlético precisa focar. A gente já tem falado bastante isso, mas o Atlético precisaria focar todas as forças do mundo para ir para Libertadores. E o ideal para um ano de centenário, naturalmente, é ir para Libertadores de maneira direta, porque senão é uma pressão a mais, muito maior. Você tem que jogar 2 fases de pré-Libertadores para conseguir chegar. E o ano de 2024 pro Atlético vai ser um ano essencial, vai ser o ano do centenário, vai ser aquele ano em que vão focar todas as forças e provavelmente vão gastar muito mais dinheiro do que o Atlético vem gastando nos últimos anos. Então, na minha opinião, o Atlético precisa tentar ir pra Libertadores. Claro, isso é chover molhado, né? Todo mundo sabe que o Atlético precisa ir pra Libertadores, mas né, Jana? No sentido de que o Atlético precisa colocar a cabeça no lugar, esquecer de uma vez esse Atletiba, porque tem um jogo direto contra o Bragantino. E assim, são 3 jogos diretos, né? Se você for pegar pelo que o Atlético vai encarar nas próximas 3 partidas, são 3 adversários que estão lá em cima, né? O Bragantino, o Grêmio e o Botafogo. Então, assim, são adversários que estariam, digamos assim, né, no patamar acima do Atlético, e vai ter que se superar também, mais uma vez, porque ali no Clássico Atletiba existia essa questão de outros fatores que entram fora, em campo, né? E esses times não, esses times estão brigando lá na parte de cima da tabela. Então, o Atlético acho que tem que... Logicamente, assim como aconteceu com a Libertadores, que eu acho que até demorou um pouquinho ali, acho que teve um delay, né? Depois que o time foi eliminado da Libertadores, pra ele retomar aquela confiança e retomar os rumos e conseguir focar no que realmente interessava, né? Demorou um pouquinho pra engrenar e conseguir voltar a vencer. E isso pro Atlético não pode demorar tanto assim dessa vez, né? Porque assim, se o Atlético tropeça mais uma partida, ele vai ficando para trás, né? Por mais que tenha essa possibilidade do G6 virar G8 e tudo mais, vai acabar criando uma pressão desnecessária nesse momento. Acho que o Atlético tem que continuar ali na mesma toada de conseguir pontuar, principalmente quando jogar na Arena da Baixada, para não ficar para trás, né? Porque senão você traz uma pressão desnecessária aí nessa reta final do Brasileirão. E embolou ali, né, a situação do Atlético, porque o Atlético perdeu a posição pro Atlético Mineiro. O Fortaleza vem ali em 9º lugar com 39, né? O São Paulo tá mais para baixo, mas o São Paulo também já conquistou aí a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. Mas na briga pela Libertadores, Fortaleza, Atlético Mineiro, Fluminense, né? O Fluminense, se não for campeão da Libertadores, Flamengo. Então tá muito embolado ali. E o Atlético acho que deu o vacilo, né? E daí o jogo de ontem, o Atlético acho que desdenhou do jogo de ontem, não contabilizou o jogo como fundamental aí para as pretensões de Libertadores. O Atlético ontem não competiu, né? Ele parece que abriu mão desse resultado. Seria trágico pro Atlético o campeão da Libertadores ser o Inter ou o Boca. O Rogério Coelho, atleticano, tá falando assim, ó: esse time não tem brilho, falta vibração. Ontem deu saudades do Atlético de 90, que era muito pior que o Coxa, mas tinha muita gana, raça. Ontem os caras nutelaram. O Atlético tivesse... do Dirceu Carrasco, né? O Atlético de 90, né? Maluco.
Se ele tivesse aquele gol com o Berg, Gerson e Dirceu, né? Que foi o gol contra do Berg. Lembra disso, não? Lembro. Você tinha nascido já em 90, não? Não, mas lembra-se a história, né? Se o Atlético Você já tinha tivesse nascido, pontuado. já, em 90? Já. Eu já era, fazia tempo, tinha 8 anos. Se o Atlético tivesse pelo menos empatado com o Coritiba, ele não teria perdido posição nenhuma, né? Porque daí no saldo ele ia passar o Fluminense ali com 41 pontos. Eu acho que se não tivesse tomado o segundo gol, né? Porque o Atlético tem 40 pontos, um ponto a menos que o Flu, né? Então ele precisaria de pelo menos um pontinho ali para conseguir entrar novamente no G6.